Soldado, nós temos no jornal, o senhor viu? Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos. Ó Deus, louvem-te os povos todos. Solicito agora para que faça leitura do expediente. Sessão do dia 21 de 6 de 2010. Indicação número 238 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zirin. Indicação 239 de 2010, de autoria do vereador Lauro Pirola. Indicação número 240 de 2010, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Requerimento número 084 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zirin. Projetos de decreto legislativo número PDL 044 de 2010, de autoria do vereador Lauro Pirola. Projeto de lei número PL 037 de 2010, de autoria do vereador Antônio Manuel. Registrar a presença e cumprimentar o secretário de governo, vereador Vampiro, cumprimentar o sindicato de servidores, cumprimentar o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o Adão da Silva, cumprimentar todos os funcionários, o pessoal da IPAGRE que estão presentes hoje nessa noite, e depois com certeza devemos ter uma conversa com os funcionários da IPAGRE aí sobre sobre o projeto que está entrando nessa casa hoje. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Farão uso desse espaço conforme o requerimento número 081/10, de autoria do vereador Ricardo Strauss, é aprovado por unanimidade. Professora Gislene Marinho Costa, presidente do Fundeb, bem como o senhor Cloir da Soler, secretário municipal do Sistema Econômico. Também gostaria de convidar Roseli de Luca Pisolo, secretária municipal de Educação, que eles correrão acerca da utilização da verba do Fundeb para aquisição do terreno da massa falida, CBCA. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo a dentro ao plenário.
como houve um acordo que não haverá horário político, nós temos 60 minutos para vocês fazer a explanação. O vereador Ricardo Strauss é o autor do requerimento. Eu não sei se o Ricardo Strauss gostaria de usar a tribuna primeiro, até para facilitar. Muito boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, vereador, vereadores, ao sindicato que se encontra presente, ao ex-vereador, secretário regional, enfim, a todos que estão nesta casa. Quero cumprimentar a nossa secretária de Educação, a presidente do Fundeb e também o Cloir, que é secretário. Obviamente que nós estamos pedindo explicação sobre esse dinheiro do Fundeb, até mesmo sobre... que nós ouvimos na prestação de contas de um funcionário da Prefeitura, que esse dinheiro foi retirado da área da educação para se comprar o terreno da antiga CBCA, né? Que originalmente o projeto não era para a área de educação. O prefeito falou por diversas vezes nos meios de comunicação que seria usado para a feira livre, para os camelódromos, enfim. E de uma hora para outra o prefeito mudou esse projeto. Que bom que foi mudado, que vai para a educação. Mas nós gostaríamos de saber da presidente que foi convocada aqui, né, se existia conhecimento, presidente, da fundação, né, em relação à retirada desse dinheiro, se foi pedido para vocês, como é que vocês... Porque eu ouvi uma entrevista da senhora no programa da Rádio Som Maior, do Aderor Lessa, onde a senhora colocou diversas questões, que eu gostaria que a senhora colocasse aquelas questões e repetisse na casa aqui. Boa noite a todos e a todas também. Primeiramente, meu nome é Gislene, sou a presidente do Fundeb. Nosso conselho foi eleito 20 de dezembro do ano passado, e ele são 2 anos, né, de trabalho. Com relação às perguntas do vereador Ricardo Strauss, o Fundeb, quem faz as compras e quem vai administrar, na realidade, é a Prefeitura de Criciúma, juntamente com a Secretaria de Educação. São eles que administram o dinheiro. Nós do Fundeb, né, o conselho, ele verifica, ele vai averiguar, né, depois das contas, se está correto, né, a forma como foi gasto aquele dinheiro. Com relação à pergunta com a relação à compra do terreno, se nós do conselho fomos informadas, não. Nenhuma compra que a prefeitura faz é informado após, sempre após. A prefeitura compra, faz uso do dinheiro, né? E depois nós do conselho apreciamos essas contas. Tá? Então, é assim que funciona. Por quê? Porque a gente acredita, né, que seja feito da melhor forma possível, né? Até porque é um fundo para a educação básica e é muito importante para nós, né, nós servidores, nós professores, até porque desse fundo sai o nosso salário, então 60% é salário dos professores e 40% seriam para as necessidades básicas da educação, né? Então, entra aí reformas, ampliações, compras de terreno, né, e as coisas que são necessárias no dia a dia, 60% no mínimo, né? Até a nossa colega do sindicato informa, 60% no mínimo. Se o prefeito quiser usar 100%, nós não ficaremos nem um pouquinho chateadas. Seria um dinheiro muito bem gasto também com o nosso salário. Para título de informações, né, primeiro assim, algumas colocações que eu fizer aqui, eu não sou advogada, não tenho essa pretensão de
ser a detentora de todas as informações, até porque somos leigos também, estamos aprendendo, né, junto com o Conselho, mas a gente tem uma preocupação muito grande, né? A gente é um conselho sério. Até hoje, à tarde, nós fomos verificar em algumas escolas o uso desse dinheiro, né? A gente recebeu uma relação de obras que foram feitas nesse governo, e a gente foi hoje em 3 escolas, né, que foi o que a gente pôde fazer, verificar também como é que está sendo empregado o dinheiro do Fundeb. Mais alguma pergunta? Gostaria de ouvir a Roselida. Boa noite a todos, né? Boa noite ao nosso presidente, o pessoal da mesa, todos os vereadores, aos presentes. Então, foi realmente como a Gislene falou, né? O dinheiro do Fundeb, quem tem que prestar contas, né, ao Tribunal de Contas é a Secretaria de Educação e o prefeito. Então, não existe uma necessidade, não é hábito de se pedir uma autorização prévia para o Fundeb, não é essa a função do Conselho do Fundeb. Então, a Prefeitura, ela tem aquele orçamento, nós sabemos quanto que vem anualmente para o Fundeb, né, que ele é dividido, então, o dinheiro que vem do Fundeb é relacionado ao número de alunos. Então, o que no censo de um ano vem para o ano seguinte. Então, esse ano agora nós começamos o censo. Então, a quantidade de alunos que a rede municipal ela informar no censo esse ano, então vai receber no Fundeb de 2011. E quem vai, a gestão desse recurso, então, é da Secretaria de Educação e do Prefeito. O Conselho, então, o nome já diz, né? Todos os meses, o Conselho, ele se reúne, ele recebe a prestação de contas de tudo que a Secretaria gasta, né? E aí ele vai olhar ali se está tudo dentro do que se pode gastar no Fundeb. Porque nós temos, né, inclusive a Gislene até trouxe uma cartilha do Fundeb, que ali diz o que nós podemos gastar em educação com o Fundeb e o que não podemos. Então, o Conselho, ele nos ajuda nesse sentido, porque se tem alguma coisa ali que não pode, isso aqui não pode, então, é uma parceria, né? Então, o Conselho, junto com a Secretaria de Educação, nós somos parceiros no gasto do dinheiro do Fundeb. E específico ali na questão da compra do terreno da CBCA, ele é um terreno que ele estava sendo utilizado praticamente todo com educação. Vocês sabem que ali funcionava a Casa do Professor há muitos anos, funcionava o NCE, né, que é o Núcleo de Cooperação Educacional, que atende em torno de 1.000 crianças por mês, com atendimento de fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos, e essas crianças, elas vêm com os pais, e os pais também recebem atendimento, porque não adianta nós fazermos um trabalho com a criança se o pai não participa. Então, essa criança vem com o pai, ela vem com o tio, ela vem com o avô, ela vem com uma pessoa que vai ajudar também no tratamento. Então, juntando o pai e os nossos alunos, é uma média de 2.000 atendimentos que nós fazemos por mês ali. E atrás, também ali na parte de trás, funcionava uma creche, que todos sabem. Então, aquele terreno ali, ele era praticamente todo usado em educação. Tá? Então, quando existia a possibilidade de se perder aquele terreno, que para o NCE, ele é o melhor lugar que existe, porque as nossas crianças vêm do bairro e ali ele tem fácil acesso. Né? Então, quando surgiu então a compra foi para nós continuarmos com aquele terreno. Né? E o dinheiro do Fundeb em nenhum momento foi pedido para o segredo do que seria, porque uma compra nesse vulto, o Conselho do Fundeb, esse mês ele já vai receber ali, que foi gasto 2.600.000 na compra do terreno, assim. Tá? Tudo passa pelo Conselho do Fundeb. Tá? Então, não foi pedido, nós não queremos, não é para dizer. Então, foi gasto, foi comprado com dinheiro do Fundeb, sim, nós vamos construir ali um centro, nós vamos colocar atrás, naquela parte de trás, nós vamos fazer uma educação infantil de 4 e 5 anos nesse primeiro momento, que vai ser administrado pela Prefeitura.
vai ser construído a casa do professor em melhores condições, porque aquelas casas são muito antigas, elas não podem, né? Nós vamos fazer um NC modelo, né? Para atender não 2.000 pessoas, né? Entre pais e alunos, mas muito mais, porque nós temos uma fila de espera muito grande, porque o nosso trabalho ali, dos nossos profissionais, é um trabalho referência, tá? Então, e nós pretendemos também construir a nossa Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação de Criciúma, ela está cada vez aumentando mais, porque nós sabemos que a tendência é o município ficar com todo o ensino fundamental. Tá? Então, a partir do ano que vem, nós vamos ter que atender todos os alunos de 3 e 4 anos, 4 e 5 anos da educação infantil, tá? Que é uma determinação nacional, né? Provavelmente nós, com essa mudança de 4 e 5 anos, nós vamos, o ano que vem, ampliar o atendimento das séries finais. Tá? Nós vamos aumentar em torno de mais umas 11 escolas que nós estamos fazendo planejamento para nós começarmos a atender as séries finais. Então, ela vai crescer muito a Secretaria de Educação e até o próprio espaço da Prefeitura ali e nas grandes cidades, a Secretaria de Educação, ela é a parte da Secretaria, da Prefeitura. Então, nós pretendemos, né, construir ali também a Secretaria de Educação. Tá? Então, foi uma maneira eu acho que foi um passo muito importante para a educação, a compra daquele terreno. Palavra, Cloir. Cumprimentar o presidente, cumprimentar a mesa, vereadores, as vereadoras, o público. E só respondendo, Ricardo, quando você falou da questão do funcionário, do nosso profissional da área contábil, no dia que ele esteve aqui fazendo a audiência pública, prestando contas as contas do município, e na realidade o que ele comentou é o real. E foi para isso mesmo que foi comprado o terreno. O terreno ele foi comprado para que realmente servisse para aquilo que ele estava sendo definido, para o objetivo dele, que é a educação. Mas, como o terreno, vocês sabem que ele é grande, ele tem 2 frentes ali. Então, cogitou-se realmente a possibilidade de repente, desmembrar o terreno e, quem sabe, colocar alguma outra atividade ali. Nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas, consultamos o tribunal nos respondeu que não haveria problema nenhum e que nós poderíamos fazer esse desmembramento do terreno e devolver os recursos à Prefeitura, claro que não poderia haver nenhum prejuízo ao Fundeb, devolver os recursos corrigidos. Mas entendemos depois, conversando com os profissionais da Prefeitura, conversando com os técnicos, e eles nos colocaram que essas 2 atividades não combinam muito. Combinar o camelódromo e mais a feira com a educação não combina. Entendemos que como é um terreno nobre, um terreno bom, e que ali deveria realmente ser feito um empreendimento para que servisse tão somente para a educação. E foi isso que ficou entendido, já tinha sido pago pelo Fundeb, foi essa a definição do governo. Estamos já trabalhando num projeto para que ali sirva realmente um projeto de referência para que sirva somente para a educação, até porque nós precisamos realmente fazer novas salas de aula para atender novos alunos. Com a palavra, o vereador Camisa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite ao público que nos acompanha, representante do Sindicato do Servidor Público, cumprimentar o ex-vereador Adão, boa noite, ao Cloir, ao secretário de Educação e ao presidente do Conselho. Vou falar bem devagarzinho para tentar conseguir falar. Eu começaria perguntando, então, secretário Cloir, secretária, tudo aquilo que foi vinculado na imprensa e tudo aquilo que foi conversado com o pessoal do camelódromo foi um equívoco ou se voltou atrás naquilo que já tinha sido afirmado, inclusive com o pessoal do camelódromo, que seria levar para ali a feira e o camelódromo, que agora
esse pessoal ficou sem uma resposta, ou ficou sem chão, ou sem um local para irem, porque foi feita uma reunião, inclusive, com eles, e definido que ali seria transferido o camelódromo para aquela área ali, e o pátio da antiga prefeitura seria dado outro fim para ele. Uma outra questão que daí, não é pelo fato de a gente ser oposição, mas cabe uma pergunta aqui, vereador Ricardo Strauss. Que de fato, qual prioridade de fato tem esse governo em relação a determinadas coisas nesse município? É de conhecimento geral, embora é dito muitas vezes pelo prefeito, inclusive, de que a educação é prioridade e que está sendo feita reforma em algumas escolas, Agora também é de conhecimento geral de que tem escola que inclusive não tem papel higiênico, vereador Ricardo Strauss. Não tem sala para os professores se reunirem e discutir os assuntos da escola, dos alunos e dos pais dos alunos de determinados bairros, porque essa escola não é só um momento da aula, ela tem um momento, inclusive, pós-aula, porque são bairros que a gente sabe que tem a necessidade de haver uma conversa além do ensino normal. E essas escolas não têm esse espaço devido. Aí eu faço a pergunta da prioridade, que tipo de prioridade esse governo discute, porque, na minha opinião, está havendo uma inversão de prioridades. Como é que o município pode querer discutir? E foi uma discussão assim, arranjada, porque a conversa era outra, a partir do momento que houve um questionamento pelo colega vereador Ricardo Strauss, houve um arranjo da situação, e agora está tendo a brilhante ideia de construir ali um complexo educacional. Mas cabe para o nosso município, na atual situação que a gente conhece as escolas, e a situação que as escolas vivem nos bairros, a situação que os professores vivem, enfrentam no dia a dia, cabe um complexo escolar do porte que estão pensando, sem resolver o problema lá da base primeiro? E aí faz-se um investimento dessa magnitude, desse tamanho, de 2.600.000, quando que de repente com R$500, R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$60.000, R$100.000, se resolve o problema de uma escola lá no bairro? E vai o aluno ter um atendimento adequado, sim, com recurso muito menor? E aí nós tínhamos 2 terrenos, vereador Ricardo Strauss, 2 terrenos centrais, e foram vendidos. E aí agora, busca-se, da onde não tem, 2.600.000 para investir naquele terreno que qualquer um outro poderia comprar, como comprou, e aí de novo o prefeito reaver aquele terreno, desembolsou R$100.000 a mais do que o valor inicial, e aí eu pergunto de novo, qual é a prioridade desse governo realmente em relação a tudo que está ocorrendo? Porque, para mim, qualquer explicação que os senhores derem hoje aqui não vai servir de nada. Para mim, vale a conversa inicial que teve lá. Pode querer justificar de qualquer forma. Não vai mudar aquilo que aconteceu no passado. Obrigado, senhor presidente. A palavra fica com o vereador. A prioridade do governo, e acredito que a prioridade de todos os governos, não só do governo municipal, mas acredito que do estadual e federal, é atender o melhor possível a população brasileira e, no nosso caso, a sociedade de Criciúma. Essa é a prioridade. Visando, claro, sempre priorizando o quê? Educação e saúde e saneamento básico. Isso é essencial para o bem-estar da nossa população. Com relação a por que foi feita a reunião com o pessoal do camelódromo, é que nós tínhamos também que conversar com eles, ver se aquilo que nós tínhamos pensado em talvez levá-los para lá, se eles também aceitariam. Você não poderia tomar uma decisão se eles não aceitassem. Por isso que foi conversado com eles dessa forma. Certo? Isso foi o que aconteceu. Com relação às escolas, ao que você falou, então aí eu passo para a secretária
porque aí é a questão da secretária que ela vai responder. Bom, eu fiz uma pergunta para a Gislaine para começar tudo isso. Se nós tivéssemos comprado aquele terreno, eu fiz isso a pergunta na reunião do conselho, né, Gislaine? Se nós tivéssemos comprado aquele terreno, tivéssemos colocado a feira livre, se quando fosse passar pelo conselho, se o conselho não ia perceber? Primeiro que educação, a gente tem que saber lidar com dinheiro, né? Com certeza, até porque a gente tem muitos problemas. Acho que todo mundo aqui sabe que a gente tem bastante problema. E com relação ao terreno, quando saiu que seria usado para o camelódromo, para a feira livre, naquela manhã eu não consegui trabalhar na escola que eu sou diretora, na escola Jorge da Cunha Carneiro, porque pelas ligações, assim, muita gente ligando, perguntando. Lógico que é uma coisa assim que a gente ficou preocupado. Quanto conselho, né, a gente ficou muito preocupado, porque o valor era bem alto, né? Valor significativo. E aí a Roseli pergunta, lógico, sendo para-educação, com certeza, ninguém do Fundeb, do nosso conselho, vai ser contra. O que nos preocupa é que tem bastante problemas em várias escolas também, né? Eu acho que o valor, o montante do dinheiro é um dinheiro significativo. Roseli sabe melhor que eu. E digo mais, no Fundeb, nós iríamos chamar, tanto que nós chamamos, né? Na hora que a gente ficou sabendo, a gente já convocou uma reunião, chamamos o Cloir, a Roseli, para explicar, né, como é que seria, que se era tudo que tinha falado aqui, que o Chico falou aquele dia para vocês, se realmente de fato era. Até porque não pode, Fundeb não pode ser utilizado para outra causa. O prefeito pode ser até, ele corre o risco, ele sabe melhor do que nós todos, que existe um risco. Como é uma verba carimbada, é uma verba que tem destino, assim, só para voltar um pouquinho no tempo, por que o Fundeb foi criado? Primeiro foi criado o Fundef, em 2002. Depois, em 2007, foi regulamentado o Fundeb para 20 anos. Desse dinheiro, esse dinheiro, 2020, até, né? 2020. Até 2020, ele é um fundo. Por quê? Porque antes as verbas que vinham, acabava se misturando tudo dentro da prefeitura e não tinha um destino certo. Então, hoje tem um destino certo. São imposto estadual, municipal, federal, que vem com uma conta específica. Então, não pode, gente. Não, no momento ali, então, se o terreno agora vai ser utilizado para a construção de uma escola, para se fazer o NCE de uma melhor forma, com certeza vai ser bom. A gente sabe que tem escolas que precisam bastante, que precisam de muita coisa, mas a utilização do terreno para outros fins não pode. Tá, então, não, o que eu quis colocar, eu fiz essa pergunta porque, assim, se realmente ele fosse utilizado, gente, esse dinheiro teria que ser repassado, porque não iria passar pelo conselho. Os nossos conselheiros, eles são bem conscientes, tá? Então, só para deixar bem claro, que se tivesse, foi feito o pessoal da feira, como realmente foi conversado, porque tinha tido quando se comprou, viu que era muito grande o terreno, e aí surgiu esse questionamento, foi chamado, inclusive, os arquitetos, eles disseram, prefeito, são duas atividades que não combinam, né? E não combina mesmo, né? Botar feira junto porque a ideia era dividir. Isso não combina, os arquitetos que disseram para o prefeito. Agora, a questão das nossas escolas, gente, eu vou dizer o seguinte, nós estamos ali, esse prefeito está com 1 ano e meio praticamente de governo. E nesse 1 ano e meio, nós já tivemos 27 escolas sendo reformadas e esse ano nós já estamos com uma lista de de outras escolas para serem reformadas. Tá? Nós estamos terminando aquelas que começaram, né? Vamos continuar. Pessoal, vamos fazer silêncio para continuar os trabalhos. Agora, o que nós estamos fazendo, junto inclusive com o Fundeb, nós estamos aplicando todo o dinheiro da educação na educação. E da melhor maneira possível. Tá? Então, nós estamos
se faz cotação de preço, se procura fazer e aplicar bem o dinheiro. Porque se a gente aplica bem o dinheiro da educação, sim, nós vamos comprar aquele terreno e nós vamos continuar reformando a escola, nós vamos continuar mandando material para as escolas, porque eu acho que nós temos uma central que manda sempre tudo o que as escolas pedem, é feito uma requisição e eles recebem. A Gislene é diretora também de escola, ela sabe que se quebra uma fechadura na escola dela, tá? Ela vai lá, ela passa na Secretaria de Educação, ela é só carimbado e ela vai lá e pega essa fechadura, né? Nunca se diz assim, não, vai ficar aquela fechadura lá, aquela porta vai ficar quebrada, porque nós não vamos colocar. Nós temos que ensinar os nossos alunos que eles têm que ter um ambiente com uma boa estrutura. Se quebrou, tem que se arrumar, porque o aluno tem que acostumar que ele tem que estar no lugar aonde não está quebrado. Tá? Então, tudo que as diretoras vão, tá? Tudo que as diretoras vão lá na Secretaria de Educação, o material, eu preciso de tinta, eu preciso de uma fechadura, eu preciso disso, tudo o que eles vão lá, tudo isso eles recebem, tá? E se tiver algum diretor que diga, a Gislene, como ela está aqui como diretora, ela também sabe disso. Então, foi comprado o terreno, era hora de comprar para não se perder o terreno, mas em nenhum momento nós estamos deixando de atender as escolas. As reformas vão continuar, tá? As que começaram vão terminar e novas estão vindo. Tá? Nossos parques estão sendo reformados, foram reformados 15 parques no ano passado, esse ano tem mais 20 que está entrando em licitação, que vão continuar sendo reformados. Tá? Só que nós estamos com 1 ano e meio de governo, gente. Tá? 1 ano e meio de governo. Com a palavra Ricardo Strauss. Olha, ouvindo atentamente a tudo que eu ouvi, eu tenho alguns questionamentos que não poderia deixar. Primeiro que a pergunta que a secretária faz, a presidente do Fundeb, se não iria perceber que um terreno de 2 milhões e 600 mil fosse comprado, a mesma coisa que um elefante passar numa porta, pelo valor do terreno. Isso daí é normal, né? Agora, o que eu gostaria de colocar aqui é que esse terreno foi oferecido pela Justiça para ser comprado parcelado. Não se foi comprado o terreno parcelado, porque não se tinha interesse. Aí vem me dizer agora que o projeto foi mudado porque o arquiteto diz que lá não funciona. Olha, todo projeto do prefeito Salvador tem uma maquete. A cidade vive de maquete. Tem maquete para o Parque das Nações, tem maquete para o Centro de Idosos, tem maquete. E por que esse não tem maquete? Por que esse não foi planejado? Por que esse os arquitetos não fizeram antes? É a pergunta que eu faço. Ou será que ele esqueceu de avisar o Departamento de Engenharia que ele tinha esse projeto na compra de um terreno de 2 milhões e 600, e os arquitetos, então, de uma hora para outra, esqueceram de fazer esse projeto e apresentaram após o técnico ter dito aqui na Prefeitura, na Câmara, que o dinheiro foi do Fundeb. Tanto a senhora, presidente, não tinha conhecimento, que eu ouvi a declaração da senhora na imprensa no outro dia, a senhora disse que estava assustada, não tinha conhecimento que esse dinheiro teria ido para a compra do terreno. A senhora confirma isso? A senhora falou em entrevista nas rádios aqui que outras irregularidades também estavam acontecendo, como um carro da educação que estava na saúde. A senhora não falou isso? A senhora confirma isso? Então, tudo isso me levou a chamar a presidente aqui, porque ela falou nos meios de comunicação que havia irregularidades. Não é isso? Não, quando nós temos no Fundeb, a gente encontra qualquer dúvidas, quando a gente tem dúvidas, né, que a gente encontra, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um ofício para que sejam esclarecidas e a gente para que possamos ter uma noção das coisas. Com relação aos carros que foram comprados, nós fizemos foi feito um requerimento e foram devolvidos para a Secretaria de... Mas foram devolvidos posteriormente da senhora ter falado, não foi isso? Não. Foi antes? Foi antes. Então a senhora me desculpe, porque o que a senhora falou na imprensa deu a impressão
de que os cargos estavam sendo usados em outra secretaria. Assim, Ricardo, é que tu havia falado, e na imprensa também, que nós do Conselho, nós éramos nomeadas pelo prefeito. Não, eu não falei isso. Então a senhora ouviu outra pessoa. Aí chegou na. O que eu falei é que as esclarecer, pessoas. Não. Quando nós fizemos, que a gente quis esclarecer para as pessoas que estavam ouvindo, que o nosso conselho é um conselho legítimo. Mas só um minutinho, a senhora não ouviu de mim isso, dizer que a senhora. Que a prefeitura nomeou do conselho, até porque acho que o conselho tem que ser independente. Se não for independente, não tem por que ter conselho. Né? Se jogar no mesmo time e não fiscalizar, então é a mesma coisa, não adianta ter Câmara de Vereadores. Pois é o que eu também não quero que isso aconteça. Né? E só para finalizar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que é pertinente, né? Que eu coloquei aqui, a senhora é diretora do Jorge Cunha Carneiro. Sim. Como é que a senhora avalia o seu colégio? Está tudo certo? Eu gostaria que a senhora fosse sincera como educadora. Não. A nossa escola, quem tem aqui ex-secretários, a nossa escola, ela foi... Primeiro que eu não vou falar mentira e vou vir aqui, até porque eu tenho um nome a zelar. A nossa escola é uma escola que há 3 anos houve um sinistro, né? Ela foi houve um incêndio, ela foi... Metade foi toda reformada e no ano seguinte, né, no governo do Antonelli, ela foi toda reformada. Então, assim, a nossa escola está muito bem. Eu não posso... Hoje ela está excelente. Tá bom. Tá, a senhora investiria, se fosse perguntado para a senhora antes, a senhora investiria 2.600.000 num terreno para a área de educação? Gostaria da resposta sincera, senhora. Eu acho que... Bom, gostaria de... Quem responde é a secretária. Não, mas a senhora como presidente do conselho, se tivesse que pedir autorização para a senhora, como educadora, a senhora investiria? Eu acho... É complicada a situação, ô Ricardo. É complicado porque... Só para... A palavra está com a presidente do Conselho. Acho que para bom andamento dos trabalhos, acho que o debate está... Acho as pessoas, depois, se querer fazer alguma pergunta, faz até os vereadores repassam aqui para fazer as perguntas, para dar um bom andamento dos trabalhos aqui. Se continuar, a sessão está suspensa. Até que se mantenha a ordem e os vereadores podem assegurar a palavra com os secretários. Tem o pessoal da região agrícola aqui, o pessoal da EPAGRE, as pessoas têm que ter a consciência, falar com os nossos trabalhos, que eles também querem apreciar a votação do seu projeto aqui no Legislativo. Se continuar esse bate-boca aí no plenário aí, ó, vai ficar difícil continuar os trabalhos. Vamos respeitar, eu acho que aqui é bem democrático, agora vamos respeitar a palavra das pessoas. Reaberto o trabalho. Reaberto o trabalho com a palavra a vereadora Romana. Boa noite a todos, colegas vereadores, a colega vereadora, todos que nos visitam hoje. Nós vemos aqui hoje tantos servidores e também pessoal da região agrícola, sejam bem-vindos. Cloíra, secretária de Educação, também a Gislaine, enfim. Eu gostaria aqui de fazer algumas colocações, né, e eu espero que sejam entendidas devidamente, não como provocação, mas como questionamentos no que diz respeito ao mérito dessa questão. Vou pegar de onde meu colega Ricardo Strauss parou. Ele perguntou se o melhor uso desse dinheiro era a compra de um terreno.
Vale lembrar que ano passado o prefeito pediu autorização para a Câmara para vender um terreno que se situa na principal linha troncal da cidade, que é a Avenida Centenário, que é aquele ali onde era o antigo pátio de máquinas, e que de área aproveitável tem no mínimo 5.000 metros quadrados. Ali passa amarelinho, ali passam várias linhas de ônibus, as mães poderiam levar as crianças para a escola, para a creche, ali poderia ser um complexo de educação maravilhoso. E esses 2.600.000 que foram usados para compra de terreno, dinheiro da educação, podiam ter sido investidos para pagar promoção por merecimento dos servidores, que são em maioria professores. E naquela ocasião, Cloir, né, a gente vem discutindo promoção por merecimento há 1 ano e meio, e o governo diz que não tem dinheiro. Então, eu acho maravilhoso que se construa escolas, que se construa creches. Nós precisamos mesmo, e quanto melhores elas forem, tanto melhor será para as nossas crianças. Só que nós podíamos ter usado esses 2.600.000 para construir, reformar, melhorar as condições dos professores que estão na sala de aula, porque já tínhamos um terreno, que inclusive foi a leilão e que não foi vendido. Então, nós não entendemos o porquê da aquisição desse terreno. Não faz sentido. Aquele terreno às margens da Avenida Centenário, se pensar em uso para educação, que melhor lugar se teria, sendo que os pais, ao levarem os filhos, deixariam lá, já junto à escola. E aí, deixo mais um questionamento aqui. Tá? São 2.600.000, Cloir. E foi oferecido ao governo aquele terreno da antiga CBCA em condições muito melhores, em 12 vezes. Apliquem, gente, 2.600.000 ao longo de um ano para ver quanto o município perdeu. O Cloir, né, que é uma pessoa respeitada, contador, competente, ele sabe o que significa 2.600.000 aplicados ao longo de um ano. Então, o município perdeu, sim. Foi uma decisão equivocada, foi uma decisão feita com o fígado, porque o prefeito tinha chance de comprar ontem e não fez, depois de já um leilão e um arremate. Então ele fez um depósito à vista com dinheiro de educação, disse sim, está na imprensa, em tudo que é jornal, que era para a feira e para o camelódromo, voltou atrás, quer dizer, faltou planejamento. E aí, só para concluir, secretária, né, vou aproveitar que a secretária também é mulher. Eu, inclusive, peço desculpas, eu cheguei atrasada, eu estava cuidando da minha filha, porque estava se sentindo mal quando chegou da escola, e eu vou sempre fazer isso, porque eu priorizo, com certeza, os meus filhos. Então, eu gostaria que tu tivesses um pouquinho de respeito. Mas eu queria dizer o seguinte, que essa sensibilidade de a gente olhar para uma criança, de olhar para um professor, de saber o que se passa no coração, de saber o que se faz para estimular e incentivar um servidor público a trabalhar melhor, isso está faltando aqui, secretário Cloir. Porque a gente tem aqui um prefeito que investe em cimento, em terreno. É necessário? É, mas não só isso, porque nós não somos de pedra. Nós temos pessoas que trabalham por esse município, que precisam estar estimuladas, que precisam ser respeitadas, que precisam ser bem tratadas. Então, nós precisamos olhar um pouquinho para as pessoas. É o que está faltando nesse município. Eu volto a dizer, 2.600.000, sendo que nós temos um terreno nobre, junto à Avenida Centenário, que poderia ser usado para um grande complexo educacional, e 2.600.000 poderiam ter sido usados também na educação, secretário Cloir, mas investidos nas pessoas. E eu tenho certeza que todo investimento nas pessoas, ele tem um resultado muito mais duradouro, porque o cimento deteriora, o asfalto deteriora. Agora, o que a gente investe nas pessoas, o retorno é duradouro, ele dura uma vida inteira. Então, eu faço esse registro. Foi equivocado, sim. Agora, foi tentado consertar, dos males, o menor, mas é inegável que esse processo todo foi truncado. E lá estamos nós, com um terreno que poderia ter sido usado para esse fim. Então, é necessário, sim, que as coisas se digam e que fique o registro. Muito obrigada. Olá, o vereador Douglas. Tá bom. Senhora
Senhoras vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos ao sindicato, aos agricultores, ao pessoal da agricultura, aos demais servidores da casa, os presentes, enfim, o Cloir, a Gislene e a Roseli, nossos convidados. Acho que está claro, esse debate já, a parte concreta dele já avançou bastante, já está claro isso. Eu acho que sempre a gente tem que tirar lições e essas lições servem para a gente ir concluindo. De fato, faz 1 ano e meio de governo, né? E o governo do Clésio já tem várias marcas, das quais ele não vai escapar. Eu vou falar de uma forma um pouco difícil, assim, 2 palavrinhas, mas eu não tenho como explicar de forma diferente. Na vida nós temos que ser práticos. Práticos é tocar as coisas, não deixar... Eu me lembro, já participei de um governo que o prefeito não decidia nada, enrolava e não decidia, não encaminhava. Cada coisa que ele pegava, ele arriscava 10 vezes em cima, o técnico voltava e não está certo. Agora ele está dizendo aí, ele dizendo, não sei como é que o prefeito encontra tanto dinheiro, tantas coisas que podia ter feito. Mas, por outro lado, também não pode ser a palavrinha chata, não pode ser pragmático. Porque ser pragmático é decidir sem refletir, sem pensar. Achar que a velocidade resolve as coisas. As coisas têm que ter o tempo de maturação para se decidir. Não tem jeito, é assim em casa, muito mais numa cidade. O assodamento, a pressa, aquela história de imaginar que tocar é a melhor coisa, a forma de fazer as coisas, não é assim. Está aí o exemplo, está aí a prova. Né? Essa obra da Casan é uma obra interessante para Criciúma. Estava programada para 60 meses, foram resolver fazer pela metade, está aí a confusão que deu pela cidade. Ela não foi programada para fazer em 60 meses só porque queria se mostrar serviço, é porque precisa ter tempo para abrir, para fechar com qualidade, né? Para não ficar essa coisa de um lugar tem 20 centímetros de altura, ou tem 20 centímetros de fundura, um próximo do outro, e vai quebrando o carro, quebrando o pneu. Tudo tem que ter o seu tempo. Dar tempo às coisas, para elas serem decididas, faz parte da boa decisão. Da boa decisão. Então, assim, eu acho que faltou decidir, vereador Zilli, dialogando com os setores envolvidos. O que tem que definir a política educacional não é o arquiteto. O arquiteto define o projeto arquitetônico. Muito antes do projeto arquitetônico, tem que definir, quem tem que dar o comando e quem deve dar o norteamento é a política educacional. Tati da educação, ela sabe. A decisão teve que ser assodada pelas circunstâncias. Surgiu o leilão, pegou todo mundo de surpresa, né, isso eu reconheço. Mas ainda assim, é sempre melhor um prefeito que também não fique discutindo eternamente as coisas, mas que chame rapidamente os setores envolvidos e que ouça. Porque nenhum homem público tem a obrigação de saber tudo. Muito menos um prefeito que lida com 1 milhão de assuntos diferentes por semana. 1 milhão é exagero. E principalmente aquele que nunca teve experiência administrativa. Ele tem que chamar a secretária de educação, chamar o conselho antes. Não depois. Eu chamaria o conselho antes para conversar. Quero ouvir a opinião de vocês. Porque assim, coisa que se faz rápido, de um dia chama para o outro. Senta com calma, todo mundo opina e tira as melhores conclusões. Porque fazendo as coisas de forma pragmática, de forma rápida, assodada, a gente corre o risco de ver a cidade tomando decisões que não são as melhores. Eu acho que foi o caso. Sorte que o Ricardo Strauss, aqui vamos dar um mérito ao Ricardo, porque outros segmentos ouviram, mas o Ricardo fez repercutir, Ricardo, com ênfase, e teve espaço na mídia, para corrigir uma situação que ia criar problema para o governo e para o prefeito, pela ilegalidade, que o Tribunal de Contas iria com certeza glosar. Tanto que orientou, e nesse sentido aqui, há de reconhecer que o prefeito teve o mérito de recuar da decisão que tinha tomado. Recuar de uma decisão também não é o problema.
Faz parte. Mas o ideal é que essas coisas, quando chega a ser colocada com a ênfase que foram colocadas para a sociedade, tenham sido devidamente amadurecidas no seu tempo. Eu acho que esse foi o problema. E claro que eu sei que não vai aqui, para os 3 convidados, nenhum desdém, nenhuma adjetivação em particular para os 3, porque eu sei que também não foram os 3 que decidiram. A gente sabe quem foi e a forma como faz. Mas fica a reflexão, porque fazer as coisas dessa forma, botando o pé no acelerador e não olhando exatamente as curvas da estrada, há sempre o risco de passar reto na curva e acabar indo para o espinhadeiro. Obrigado, presidente. Pela ordem, tem o vereador Lauro Pirola. Depois a vereadora Tati Teixeira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os convidados dessa noite que fazem parte da mesa. Boa noite, vereadores, vereadoras, público que nos visita essa noite. Eu vou dar umas palavrinhas nessa tribuna de hoje, até porque eu não sei se é tão difícil assim da gente entender as coisas. Eu não vejo que seja tão difícil de entender. Penso que às vezes as coisas se dificultam a prática que a gente às vezes tanto queria. A nossa cidade, todos conhecem, todos sabem há muitos anos a situação que ela teve, que ela passou e que ela sobreviveu. Então, se elege um prefeito porque tem coragem, porque é trabalhador, porque quer melhorar a cidade, quer melhorar a vida de cada pessoa, trabalha na educação, trabalha na saúde, trabalha em todas as áreas, é porque o cara está sempre errado. E aqueles que só faziam um projeto, vereadora Romana, que a senhora falou tanto que só tem maquete, só tem projeto e tal. E aqueles que só fizeram um projeto e os projetos e as maquetes desapareceram e a obra não apareceu. Aqui nessa casa existia uma maquete de um novo prédio para a nossa Câmara de Vereadores. A maquete esteve exposta na portaria há muitos anos. Sumiu a maquete, ninguém sabe onde é que está. A nossa Câmara continua aqui até hoje. Isso é um exemplo que a Prefeitura também fez em algumas épocas. Então vamos refletir direito, vamos analisar quem está trabalhando, quem tem vontade de trabalhar, quem está aplicando, quem não está desviando, quem não está sendo honesto. Vamos ser justos com as coisas. Vamos ser justos em primeiro lugar, porque fazer crítica só por dizer que é oposição, vem para cá, fazer crítica de uma forma ou de outra, para querer tirar o prefeito da linha de trabalho, isso não fica bem. Isso está todo mundo vendo que está errado. Ou então aqui a cidade vai sempre ter um prefeito que dorme, que não trabalha, que não produz, ou quando tem um prefeito que quer trabalhar, quer mostrar um trabalho, ele está sempre errado. Eu não estou entendendo isso mais. Essa cidade já teve bons prefeitos, mas passou muitos anos com péssimos prefeitos. Eu não quero dizer que esse vai ser o melhor, mas vai ser um dos melhores. Na minha opinião, sim. Porque é trabalhador, é dinâmico e sabe o que faz. Errar é humano. Ninguém é perfeito. Mas ele tem feito um trabalho de inveja que vocês sabem que sim, tem trabalhado muito. E nós temos que mais é que dar apoio. E não só fazer crítica para o que está acontecendo na cidade. É só olhar o dia de ontem. É só pensar nos aninhos atrás, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, como é que estava a nossa cidade. Como é que estava sendo a administração? Não, a evolução da cidade, meu caro colega vereador. O que estava sendo construído na cidade? A cidade hoje reclama porque tem buraco. Mas vai ter obra. Antes nem isso não tinha. Hoje se fala que se vendeu um terreno para poder aplicar em outra obra na cidade. Isso tudo o prefeito está errado. Mas esse prefeito também não vendeu cemitério para ninguém em outras épocas. Existe muita coisa que tem que ser analisada. Por isso que tem que refletir bastante quando a gente vem aqui disparando contra a administração. Porque se o prefeito usou o dinheiro da Fundef para comprar esse terreno da CBCA, eu concordo. Só tem uma coisa. Existe uma equipe na prefeitura que tem capacidade sim. Porque se tiver alguém interessado que as suas contas sejam aprovadas, é o prefeito. Pode ter certeza disso.
Ele não vai brincar com as contas deles para que sejam reprovadas as contas no final do mandato dele, no final do ano. Que todos sabem. Então eu penso assim, eu acho que a nossa conversa aqui na casa, ela deve tomar um rumo um pouco diferente e ter um aproveitamento bem melhor do que a gente ficar martelando em coisas que não tem saída, coisas que não tem volta. Nós temos uma equipe de governo que trabalha e acabou. O erro é humano. Vamos voltar a corrigir. Se errou, vamos corrigir, vamos juntos, vamos trabalhar. Agora, só crítica, eu não vejo isso como uma saída, não. Eu quero dizer que não, porque só sou da base do governo, mas aprovo tudo que ele está fazendo. E vou continuar aprovando sempre que ele trabalhar dessa forma. O dia que eu tiver que usar essa tribuna para dizer que não está correto, eu vou usar, porque eu também já usei outras vezes. Então, eu aprovo sim o trabalho do prefeito, que ele está fazendo. Se alguém tem inveja, trata de corrigir e fazer igual. É só aprender. É só aprender. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, a vereadora Tati Teixeira. Nós temos 9 minutos ainda. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Gostaria de fazer um cumprimento especial à Gislene, que está ali com calor, né, Gislene, passando por essa situação, mas isso é a democracia e a tua presença aqui é muito importante para poder tirar as nossas dúvidas, né, a secretária de Educação, Roseli De Luca, ao secretário Cloir, fazer um cumprimento especial a Adão da Silva, que foi ex-vereador, presidente da Câmara, as mulheres guerreiras do sindicato, né, que prestam um serviço aí para toda categoria, e também aos líderes agricultores que também têm um papel tão fundamental na nossa sociedade. Bom, desde pequenininha eu vivo política, e uma das coisas que eu aprendi muito é não fazer a política com fígado. De repente eu poderia usar esse momento à tribuna e até fazer algumas críticas ao prefeito, mas eu acho que a gente tem que saber analisar cada situação e saber o certo e o errado e tentar ter uma visão da política, pensar mais com o coração, Douglas, e não com o fígado. Porque se a gente for pensar com o fígado, a coisa não caminha e Criciúma não merece isso. Criciúma merece que a coisa caminhe. Bom, eu acredito que nós vivemos 2 momentos nessa situação. O papel da Câmara de Vereadores, que é o de fiscalizar e acompanhar. E esse papel, vereador Ricardo Strauss, nós cumprimos com muita dedicação através da tua pessoa, quando tu fizeste o questionamento, e a partir desse momento o Poder Executivo repensou o que fez, tanto é que voltou atrás na posição, porque senão ele teria consequências, e consequências gravíssimas, a gente sabe disso. Então, a partir desse momento, aí é a nossa análise, vereador João, do papel que a Câmara de Vereadores tem que ter de fiscalizar. E esse papel nós cumprimos nesse momento e estamos de parabéns. Então, resolvida a questão da regularidade da compra. Agora, eu queria levantar uma questão, que é a questão do benefício que isso vai trazer. E aí eu falo como educadora. Não estou questionando se é o terreno aqui ou se é o terreno lá, se é aqui ou se é acolá, porque eu acho que isso é um detalhe que não vai levar a lugar nenhum. Agora, o benefício que isso está causando e vai causar no futuro para as nossas crianças e para a área da educação, isso sim nós temos que pensar. E aí nós somos vereadores, a gente se depara dia a dia com mães que não têm acesso à creche, que não podem trabalhar por não ter esse acesso, e a gente não sabe nem o que responder para essas mães, porque a nossa função é legislar, não é executar, e sim cobrar do executivo. E aí nós temos que ser coerentes nessa situação. Até porque hoje o direito é da criança, o direito à vaga. Porque se nós formos olhar a lei a fundo, todas as crianças deveriam ter acesso à educação infantil e que hoje não tem. Porque é um direito da criança, não é mais nem do pai e da mãe. Direito da criança. Todas as crianças têm que ter o acesso. Todos os pais, trabalhadores ou não, todos os pais. A criança hoje é o direito ao acesso à educação infantil. Então, nós temos que ter um olhar voltado para isso. O bem que isso vai ter para as nossas crianças e para a nossa educação também. Aí eu queria dar uma sugestão, Roseli, daí
Eu acompanhei isso já desde o ano passado, porque sou educadora. Eu acho que a gente só vai mudar a nossa sociedade quando a educação realmente for prioridade. Não adianta política, não adianta nada. Tem que ser a educação para mudar. Só a educação vai transformar. E o ano passado tinha uma ideia da secretária de Educação, Giovana, de descentralizar o atendimento da NCA, que era tirar aqui do centro, porque o que acontece? São listas e listas imensas de espera. Muitas das crianças atendidas, eu falo como psicopedagoga, eu sei o que é um tratamento, você dá o diagnóstico, tem que fazer até o final e a criança não aparecer para o atendimento clínico. O resultado lá na sala de aula não acontece. Então a minha sugestão é que se volte, aí eu peço, né, para a secretária, como representante aqui do prefeito também, que leve essa proposta para que o NCA não seja no centro da cidade, NCE não seja no centro da cidade e sim se faça polos por regiões, para que essas crianças possam sim fazer o atendimento lá pertinho da sua casa, sem precisar pegar o ônibus, onde a mãe pegue na mão dele e vai e fique bem próximo. Então eu acho assim, nós temos que ser coerentes. Fiz algumas sugestões, ainda bem que o prefeito reviu a situação dele, mas temos que dar aplausos para a questão da melhoria por falta de vagas a creches, que é uma grande situação, é um grande problema, que é uma luta dos pais, é uma luta de todos. Então, eu acredito que a gente conversando e se entendendo, né, e o prefeito tem que ouvir a gente, ele tem que ter esse acesso para que resolva as situações da melhor forma possível. Obrigada, senhor presidente. Obrigada pela oportunidade. Pela ordem, nós temos ainda 3 minutos. Vereador Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui a Gilane, presidente do Conselho, Fundeb, secretária Roseli, secretário do Sistema Econômico, Cloir, os agricultores das 3 microbacias, sindicatos, servidores públicos, enfim, a todos os presentes. Quando se faz, vereador Strauss, aquela prestação de conta na prefeitura, a discussão do projeto da LDO e a prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2010, Vossa Excelência, mesmo sendo de outra comissão, participou da audiência pública, e dali partiu todo esse debate importante, que é o papel do vereador. Talvez, se não tivesse participado ou tivesse passado em branco essa audiência pública, também estaria passado em branco esse debate, que serviu para normalizar e legalizar uma situação que realmente, segundo o desfecho, seria a compra de um terreno e no qual seria ocupado por diversos setores da prefeitura. Eu acho que a importância desse poder legislativo, né, assim como está aqui hoje aguardando os agricultores, uma aprovação de um projeto de lei, que as 3 comissões também se reuniram hoje e, por se tratar de um assunto importante, será votado e com certeza aprovado hoje à noite, que vai com certeza ajudar bastante a vocês, as famílias dos agricultores. E dizer o seguinte, vereador Douglas, eu acho que quando se discute esses projetos, que às vezes nós aprovamos aqui em caráter de urgência, talvez se apresse e aí cometemos alguns equívocos, assim como também o executivo comete alguns equívocos porque quer a pressa do projeto. A importância, então, de que seja discutido melhor, faz com que nós cometemos menos erros, e o executivo também. E quanto ao que o meu amigo, colega Lauro Pirola, até porque virou debate político aqui, né? Fugiu bastante do objetivo da reunião de hoje, da presença da secretária, podia debater mais com ela sobre educação. Mas assim, eu dizer que o colega Lauro Pirola, que o nosso governo do PMDB passado, também respeitou muito os servidores, pagando, né, devidamente o seu NPC, corrigindo, dando ganho real, e também, né, pagou as contas do governo passado, né, fez várias obras, os grandes convênios, as grandes obras que estão sendo realizadas hoje, graças ao convênio assinado pelo então prefeito Antonelli, né, e também deixou um caixa positivo, um saldo positivo, para que o prefeito atual pudesse também dar arrancada, né,
investir, como investiu em máquinas, investiu em obras, graças também ao governo do PMDB, que deixou um bom saldo de caixa. Então, quero parabenizar aqui a presença dos secretários, e acho que serviu para esclarecer. É claro que se pecou da forma como foi conduzido, e agora também estão reveram que realmente estava enganado, estava confuso aquele processo, e voltaram atrás e conseguiram agora também buscar aplicar no investimento da educação. Já encerrou o horário, mas as considerações finais aos secretários e secretárias. Senhor presidente, senhores vereadores, acho que eu não poderia sair daqui hoje sem o Ricardo estar saindo, mas sem dizer que eu acho que o Ricardo teria que dar uma passada um pouco mais nos colégios, Ricardo, para dar uma verificada no que está se fazendo, no que vamos fazer e no que está sendo projetado. Demais, senhor presidente, agradecer por nós estarmos mais uma vez aqui, esclarecendo as situações, e nós estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida dessa casa, seja aqui ou seja na prefeitura. Semana passada mesmo, o nobre vereador Zilli e o João não pôde ir, mas o nobre vereador Zilli esteve lá, que tinha algumas dúvidas com relação a suplementações, projetos de suplementações orçamentárias, esteve lá conosco e nós lá abrimos as contas e ele verificou e damos todas as explicações. Ademais, uma boa noite a todos. Bom, eu queria dizer também que nós estamos, todas as escolas que vêm nos pedir ali a educação integral, 4 e 5 anos, nós estamos implantando em praticamente todas as escolas. E para o ano que vem a nossa meta é toda a escola, nós temos 71 escolas, tá? Que queira fazer a educação integral do 4 e 5 anos, ela é só vir na secretaria, que nós estamos dando a estrutura, estamos dando o servente, professor do outro período, para fazer esse atendimento, tá? Então, as nossas escolas, elas são nos bairros realmente. Nós não temos a escola, as escolas nossas estão nos bairros, nós estamos reformando, não tem nenhuma escola que falte papel higiênico, não existe isso, tá? A Gislene aqui, que ela sabe, não existe isso, tá? E, a partir do ano que vem, se tiver, não vai ter uma escola que diga o seguinte: eu quero colocar 4 e 5 anos integral aqui na minha escola, e a Secretaria de Educação negou, tá? Que é a nossa obrigação, o 4 e 5 anos integral. Nós estamos fazendo, tá? Então, aquele terreno, eu acho que foi uma grande compra nossa. Nós temos que pensar para frente também, a gente tem que pensar alto, a gente tem que pensar daqui a alguns anos. E nós vamos colocar ali também uma escola integral, que aquele terreno, como ele tem 2 frentes, ele é excelente para a educação, que é atrás e frente. Então, ali também, porque tem mães que preferem trazer o filho quando vem trabalhar, trazer ali integral. Mas as nossas crianças que quiserem ficar no bairro integral 4 e 5 anos, com certeza elas vão ter aonde ficar. E dizer, o presidente, que qualquer coisa que vocês queiram, de educação, estou sempre à disposição, sem problema nenhum, porque acho que a educação a gente tem que debater e debater sempre. Tá? E só uma informação sobre o NCE nos bairros, está sendo feito um estudo também. Tá, Tati? Está sendo feito um estudo para ver se nós vamos colocar nos bairros. Não morreu o projeto. Tá? Ele está sendo estudado junto com as nossas coordenadoras. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade dada a nós do Conselho e agradecer ao Ricardo, porque fosse tu que fizesse com que nós do Conselho, daqui para frente, nós sejamos mais ouvidas. Tá? Porque nós do Conselho somos, de fato, educadoras. Somos nós que sabemos, a Prefeitura sabe também, né, das necessidades. Mas nós que estamos lá na ponta, a gente sabe o que é que a gente mais precisa na educação. Então, nós pedimos também, para que daqui para frente a gente pudesse fazer algumas solicitações, né, Roseli, das nossas necessidades. E quem sabe o ano que vem, né, nós não precisamos fazer greve, porque tem bastante dinheiro, né? Então, agradecer a oportunidade. É isso. Tá, agradecer a oportunidade.
agradecer a oportunidade e dizer assim, ó, que nós precisamos da parceria dos nossos legisladores, né? E do executivo também, porque a educação do município, ela só vai crescer se todos nós estivermos juntos, para que a nossa educação, o nosso IDEB suba cada vez mais. Agradeço e te agradeço da questão do NCE nos bairros também, que é muito importante para nós também, Tati. Obrigado. A Câmara agradece os secretários pelas suas colocações e a sessão está suspensa por até 2 minutos. Feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não. Reabertos os trabalhos. Gostaria de convidar os vereadores que adentram o plenário para cuidar do quórum, hein? Questão de ordem da vereadora Romana. Posso falar? Presidente,
Eu gostaria aqui de reconhecer a presença da Associação de Moradores da Quarta Linha, aqui representada pelo presidente e outros membros da comunidade, e gostaria que eles pudessem fazer entrega, presidente, já que é para todos os vereadores. Aí eu gostaria que fosse entregue para o vereador Zilli ou para o presidente, de um abaixo-assinado, vereador Zilli, solicitando que nós façamos a emenda na LDO e na LOA, daquele ginásio esportivo, com os recursos que virão da venda do pórtico comercial. Então, eu gostaria que eles fizessem, ou para o vereador, que é presidente da Comissão de Finanças, Controle e Orçamento, ou para o presidente da casa, o vereador Edinho. Pode ser, presidente. Muito obrigada. A sessão está suspensa por 2 minutos. Eu convidaria o presidente da associação a fazer a entrega aqui oficialmente aqui na frente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 21 de 6 de 2010. Indicação 238 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Indicação 238 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: fiscalização imediata retirada do material que caiu sobre a pista de rolamento com desmoronamento de parte do muro do Sesc na rua Presidente Kennedy, bairro Pio Correia. Indicação 239 de 2010, de autoria do vereador Lauro Pirola. Assunto: colocação de lajotas na rua Giacomo Perucchi, bairro Tereza Cristina. Indicação 240 de 2010, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Assunto: construção de proteção ao longo do rio que corta o bairro Vila Francesa. Requerimento 084 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: pedido de informações ao senhor secretário municipal do Sistema de Saúde acerca da implantação de consultório odontológico no bairro São Simão, haja vista compromisso assumido conforme ofício número 414 de 2009, de 22 de julho de 2009, que inclusive os equipamentos já estavam na unidade de saúde daquele bairro e que foram removidos para outro. Em discussão. Em votação. Com a palavra, vereadora Romana. Presidente, esse requerimento do vereador Zilli é muito oportuno, porque no início desse ano, vereador, inclusive, quando nós falávamos sobre a questão dos servidores, do número de servidores na atual administração e na anterior, e nós confrontávamos então o que a administração municipal havia apresentado, eu lembro que numa exposição pública no meio de comunicação, eu e o secretário Celito, que para mim tem status de secretário, nós conversávamos, vereador Douglas, sobre esses números, e ele no final disse, realmente, a redução foi menor do que o próprio prefeito havia falado e tal, e é claro que era inegável, e aí ele disse, não, e também nós precisamos dizer que o número de funcionários se justifica pelo aumento de serviços, porque nós implantamos isso e aquilo e tal, e eu lembro que uma das coisas que o Celito, na ocasião, falou, vereador Douglas,
foi que um dos serviços que eles haviam ampliado, aumentado ou implantado e que não havia, era justamente esse posto odontológico, né, essa unidade odontológica no São Simão. E ao sair dali, vereador Zilli, um morador do São Simão ligou e disse: olha, nós gostaríamos mesmo de ter esse serviço odontológico lá no São Simão, que o secretário Celito fez referência, né, e disse que aumentou o número de funcionários por causa de serviços assim. Mas nós não temos aqui. Daí eu disse: mas não pode? E nós fomos verificar e, de fato, esse requerimento do vereador Zilli faz sentido. Eles, não só não existe lá o serviço, como o que havia de equipamento ainda foi retirado. Então, de fato, faz todo sentido esse requerimento do vereador Zilli. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, esse requerimento é só necessário porque tem um ofício aqui, datado do dia 22 de julho de 2009, quando nós solicitamos, através de uma indicação ao prefeito e ao secretário da Saúde, então, Paulo Conte, a necessidade de implantação de um consultório odontológico no bairro São Simão, porque estava atendendo ali a comunidade de São Simão, Mina Brasil, Mina do Toco, Naspolini, Linha Batista, e aquela região não tinha esse consultório. E é uma reivindicação antiga já da comunidade. E aí, a resposta do ofício 414, recebemos a resposta de que realmente nós seríamos contemplados. Inclusive, a unidade de saúde foi construída pelo então prefeito Antonelli, no bairro São Simão. Está preparado a sua sala toda para já ter o equipamento. O vereador Douglas estava presente na inauguração. E aí foi feita a licitação e foi adquirido vários equipamentos para implantar vários consultórios odontológicos na unidade de PSF. E São Simão é PSF. E esse equipamento está indo para lá e depois foi removido, né, para outra unidade para atender a Grande Próspera, porque, se não me engano, é necessário implantar mais um equipamento na Grande Próspera. Mas também com o compromisso de voltar, né, e levar os equipamentos para implantar. Então, nós recebemos um ok do prefeito e do secretário da época e que realmente seria implantado. Dizia o seguinte, o ofício: com o objetivo de atender a população mais carente do bairro São Simão e atender a vossa reivindicação, que é antiga, confirma a instalação do consultório dentário nesta unidade de saúde. Então, quer dizer, a gente está apenas cobrando, né, uma posição do prefeito, né, do secretário, vereadora Romana, porque realmente é uma reivindicação muito antiga naquela comunidade. O vereador Douglas mora na linha Batista e às vezes ele tem que deslocar para o centro ou em outra unidade de saúde para poder ser atendido. Aquela região está carente do consultório odontológico. É uma unidade nova que foi feita, grande, é uma referência e que o espaço está prontinho para instalação. Então, por isso que a gente solicita a aprovação desse requerimento para que possamos realmente ser atendidos, né, com esse serviço que realmente faz parte do PSF. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Se contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. As indicações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Questão de ordem seria da vereadora Tati Teixeira. Senhor presidente, na ordem do dia nós temos vários projetos aqui que... Nós trocamos o nome, a Tati o Zilli trocou o nome. Mas então, a vereadora está na frente, vereador, então Vossa Excelência solicitou... É o mesmo assunto? É o mesmo assunto? Aí trocamos o nome, então. Senhor presidente, nós temos vários projetos de lei do Executivo que denomina nome de ruas, e como passou pelas comissões já, e está todo mundo de ok, solicitamos aí que seja votado em bloco, porque são nomes de ruas que já têm assinatura das pessoas das ruas, conforme determina o regimento interno dessa casa. Então, acho que eu gostaria de
que os demais líderes de bancada pudessem também aprovar para que possamos votar em bloco esses projetos de lei. Havendo concordância com ninguém se manifestando o contrário, vamos fazer um pacote só por número, né? É 28 projetos de ruas. Então, com a palavra, o nosso secretário só lê os números e o nome da rua. PE 008-2010, que denomina a Rua Jamir Duarte. PE 009, que denomina a Rua Amantino Justino da Silva. PE 012, que denomina a Rua Dorival Dorino Alano. PE 021, que denomina a Rua Juraci Teixeira. PE 022, que denomina a Rua Jairo Nunes. PE 027, que denomina a Rua Valério Alfredo Vilaim. PE 028, que denomina a Rua Líbero Colombo. PE 029, que denomina a Rua Amabile Brunelli. PE 030, que denomina a Rua José Manuel Sebastião. PE 031, que denomina a Rua Juvencio Joaquim Urbano. PE 032, que denomina a Rua Pedro Martins Juvencio. PE 033, que denomina a Rua Ademar Barros. PE 034, que denomina a Rua Terezinha Maria Mendes Carvalho. PE 035, que denomina a Rua Maria Rosa de Jesus Domingos. PE 036, que denomina a Rua Terezinha Noêmia da Silva. PE 037, que denomina a Rua Francisco de Oliveira Paz. PE 038, que denomina a Rua Sevenil José Donato. PE 039, que denomina a Rua Eugênio Luiz Cordioli. PE 041, que denomina a Rua Lorival da Silva. PE 042, que denomina a Rua Firmiano João Maiato. PE 043, que denomina a Rua Sebastião dos Santos. PE 044, denomina a Rua Eudócio Eliseu Demétrio. PE 045, denomina a Rua Clóvis Souza. PE 046, denomina a Rua Tereza Floriano Angélica. PE 047, denomina a Rua Rufino João Eufrásio. PE 049, denomina a Rua Otávio de Luca. PE 050, denomina a Rua João Júlio Leandro. PE 051, que denomina a Rua Tereza Pereira Demétrio. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE/141/10, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o dispositivo da lei número 5.311, de 24 de julho de 2009. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, em votação. Não tem emenda aqui. Não tem emenda. Tem. Altera o dispositivo da Lei número 5.311, de 24 de julho de 2009. Câmara Municipal, aprova. Artigo 1º. Os incisos 1 ao 8º do artigo 1º da Lei número 5.311, de 24 de julho de 2009, que tratam de concessão de direito real de uso de áreas de terra situadas no Distrito Industrial Real do Santo Guilherme, Vila São Jorge, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Questão de ordem, servidor vereador Douglas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, veja bem, esse projeto de lei ele busca alterar dispositivos da Lei 5.311 de 2009. O que é isso? Na verdade, essa lei 5.311
fez a entrega, doação de terrenos no Distrito Industrial Real do Santos Guglielmi, na Vila São Jorge. Tá certo? Tudo bem. Houveram algumas adaptações de áreas, coisas simples, nada. As mesmas empresas continuam tendo terrenos, porém, uma adaptação na planta, vamos dizer assim. Uma ficava com o lote 1, agora passou a ser o lote 2. O lote 2, às vezes, num caso, estava com X metros, passa a ter um pouquinho mais. Não altera nada significativo. É uma adaptação. Lá na planta ficam as mesmas empresas, com uma pequena adaptação de área e número de lotes. Provavelmente, na hora de fazer a obra, ou de instalar as empresas, se concluiu que precisava um pouco mais de área, enfim, fez uma adaptação na planta, etc. Nada demais. O projeto é muito extenso e é apenas isso. Né? Eu vou dar o nome de todas as empresas. New Color, Indústria de Comércio de Etiquetas. Laurindo Móveis Limitada, microempresa. Purapan, Indústria de Comércio de Alimentos Limitada. Tecmac, Equipamentos Industriais Limitada. Milênio Móveis Limitada. Metalúrgica Metal Art. E Estim Crio. Quer uma parte? Senhor presidente, se quiser ler, lê. Né? Não, é que passa vários projetos. Ele passou pela Comissão de Fiscalização e Orçamento, esse projeto? Vê se tem parecer aí. Quando passou? Vou ler. Passou pela Justiça e Redação, Serviços Públicos. Então a Comissão de Fiscalização e Orçamento não passou. Aí o senhor quer que volte? O senhor faz questão de ordem. Não, eu acho que... Vamos suspender os trabalhos. Não, até porque... Por até 5 minutos, vereador. Se reunimos aqui. Na verdade, se houver diferença, aumento de metragem de uma empresa, ela vai ser beneficiada. Tem questão fiscal, questão de orçamento, de valores também. Porque é uma seção de uso, mas também tem, na verdade, está ampliando a área de metragem da empresa ou transferindo para outra. Tem que saber. É que não passou na nossa comissão, por isso que a gente solicitou que fosse feita a leitura na íntegra do projeto. Então tá, tem uma questão de ordem. Questão de ordem, então, para nós dar uma discutida. Questão de ordem do vereador Vanderlei Zilli. Não, na verdade, senhor presidente, então nós gostaríamos que, como não passou na nossa comissão, se eventualmente é possível encaminhar para a Comissão de Fiscalização e Orçamento para que possam analisar e ter o parecer da comissão. Em votação, ao encaminhamento das comissões do vereador Vanderlei Zilli. Da fiscalização. Em votação, se contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade, devolvendo à Comissão de Fiscalização do Vanderlei Zilli. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE/142/10, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 1º da lei número 5.382, de 6 de novembro de 2009. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem. Igual o teor do projeto anterior, eu gostaria que também fosse encaminhado então, para a Comissão de Fiscalização e Orçamento. Questão de ordem, do vereador Douglas Matos. Tranquilo, beleza. Senhor presidente, só para esclarecer, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manda sempre pela ordem para a Comissão de Serviços Públicos. Na Comissão de Serviços Públicos tem que se analisar a necessidade de passar pela Comissão de Fiscalização. Né? Não nos compete mandar para duas, porque às vezes não há necessidade. É um projeto que no mérito não tem razão para passar lá. Então, esse é um assunto. Só faço questão de ressaltar que na Comissão de Serviços Públicos tem que perceber a necessidade de ser encaminhada a outra comissão. Obrigado. O vereador Zilli fez questão de ordem pedindo para devolver esse projeto também à Comissão de Fiscalização. Exatamente. Até porque é uso real e a gente gostaria de saber como é que... O que foi alterado, na verdade, o que foi alterado para que empresa, ou se foi realmente a metragem ou os lotes trocados. Acho que é importante também passar, ter conhecimento da comissão, porque não passando pela comissão, a gente vai ter conhecimento do plenário. E a gente não tem todo o teor do projeto. É sobre esse assunto ou depois? Sobre esse assunto? Questão de ordem da vereadora Romana. Concordo com a colocação do vereador Douglas, né, de que realmente haja mais atenção nos serviços públicos.
para que, né, a gente possa receber, porque a gente já recebeu, né, vereador Zilli? Quando foi feita a cessão de terra para essas empresas, originalmente passou pela nossa comissão. Nós fizemos análise, nós aprovamos, porque obviamente somos favoráveis ao mérito, nós queremos a instalação de indústrias aqui. Então agora, como houve necessidade de expansão da área, é importante que a gente saiba o porquê, né? Inclusive, a informação de que alguns terrenos desses que foram cedidos eram impróprios para a construção daquelas empresas, eles estavam tendo muita despesa, porque estavam tendo que fazer drenagem, desnível de terreno, então eles devem ter precisado mais, mas eu só estou justificando aqui, presidente, que assim, ó, de ordem. Não é que a gente é contra o mérito, só para ficar claro, é que a gente precisa saber, né, exatamente, a gente precisa se informar exatamente no que o projeto expande e se de fato é essa justificativa. Então, só para reiterar. Obrigada, presidente. Mas o vereador Zilli pediu que retornasse às comissões. Em votação ao retorno das comissões de fiscalização, o projeto de lei 5.382. Não, projeto PE/142/10. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o retorno à comissão de fiscalização. Bom. Projeto de lei PE 155/10, que autoriza o chefe do Poder Executivo suplemento seu orçamento municipal do exercício de 2010 por conta da transposição de doações e arrecadação de convênio e da outras providências. Passou por todas as comissões esse projeto de lei. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número PS 156/10. Autoriza o chefe do Poder Executivo suplementos ao orçamento municipal do exercício de 2010 por conta das transposições e dotações e arrecadação de convênios e da outras providências. Passou por todas as comissões. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação o projeto de lei número PL/030/10 de autoria do vereador Douglas Matos, que denomina Rua Henrique Borsato. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL/031/10 de autoria do vereador Douglas Matos, que declara de utilidade pública a Associação dos Professores e Funcionários da FUCRE, UNESC. A Comissão da Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei PL/033/10 da mesa diretora, que dispõe sobre a recuperação ambiental, melhoria da renda, apoia a pequeno produtor rural de Criciúma. Antes disso, eu gostaria de registrar em nome da Lena, esposa do Oni, representando todos os agricultores aí, junto aí, com certeza será aprovado aí o projeto aí dos agricultores aí, com a aval de todos os vereadores. Passou por todas as comissões esse projeto de lei, com o apoio dos 12 vereadores. Em discussão, tiveram uma ampla discussão antes aqui na casa e hoje estão aqui lotaram o plenário da casa e com o apoio dos 12 vereadores, não tenho dúvida que vão conseguir seu sucesso aqui. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
A gente pede desculpa aí por ser o último projeto de lei, né? Os caras aguardando até uma hora dessa aí, mas valeu a pena. Aprovado por unanimidade com emendas. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número PLC/002/PL/10 de autoria do vereador Giovanni Zappellini, que regulamenta o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos microempresários individuais, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação, apresentando 2 emendas, e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, a emenda com o seguinte teor: emenda aditiva número 001 ao projeto de lei complementar número PLC/002/PL/10. Adicione-se a seguinte parágrafo. Parágrafo único ao artigo 8º do projeto de lei complementar número PLC 002/PL10. Artigo 8º. Parágrafo único. Não mudará a base de cálculo para fins de cobrança de imposto predial e territorial urbano, IPTU, do imóvel residencial, quando este for o local de endereço do empreendedor individual. Sala das Comissões, 10 de maio de 2010. Vereador Ivan Roberto Festival. Em discussão a emenda. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada a emenda. Emenda modificativa número 002 ao projeto de lei complementar número PLC/002/PL/10. O artigo 10 do projeto de lei complementar número PLC/002/PL/10 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. O valor devido mensalmente a título de ISS pelas microempresas optantes pelo Simples Nacional que aufirão receita bruta no ano calendário anterior, igual ao inferior ao valor definido no 18 do artigo 18 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, será por estimativa no valor mensal de R$100 mil. Sala das Sessões, 31 de maio de 2010. Vereador Giovanni Zappellini. Em discussão a emenda. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda. Em discussão o projeto com as emendas. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 22 corrente, terça-feira, horário regimental. Boa noite a todos e a todas. Eu vim. Se for para lá, mudar, né? Tá com ele passou aqui.